Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui no canal. Hoje vamos falar sobre o teste de Turing. É o famoso teste aí para saber se você está conversando com o computador ou com uma pessoa. O teste é bem simples, né? Já vou explicar melhor. E foi proposto pelo próprio Alan Turing, tá? Lá por volta de 1950. Eu ia fazer um vídeo próprio do Alan Turing aqui para vocês, mas eu vi que a biografia do cara é imensa aqui no Wikipedia. E ele teve uma contribuição enorme na história das tecnologias, da computação. Olha aí a promoção da pizza do tio André. Mas enfim, desculpa aí pela mensagem do WhatsApp. E falando sobre o Alan Turing, né, ele teve uma contribuição muito grande na área da tecnologia de computador mesmo. Ele trabalhou como criptólogo durante a Segunda Guerra Mundial, lá na Inglaterra, e segundo consta, esse personagem aqui, essa pessoa, ela foi decisiva para o final da Segunda Guerra Mundial, porque ele conseguiu quebrar o código alemão de uma máquina de criptografia nazista, e com isso, os aliados, incluindo a Inglaterra, eles conseguiram saber a localização dos ataques nazistas e com isso pôs fim à Segunda Guerra Mundial. Estima-se que a Segunda Guerra acabou 2 anos antes e salvou aí uns 14 milhões de pessoas aí que seriam vítimas se a guerra continuasse, tá? Mas, claro, vamos falar sobre o teste de Turing que foi proposto por ele, como ele é o cara da computação, também considerado, além do pai da computação, ele também é considerado por muitos como o pai da inteligência artificial. Como o objetivo desse canal é falar sobre inteligência artificial, nós não poderíamos deixar de fora tanto Alan Turing quanto o teste de Turing aqui, tá? O teste de Turing, ele se baseia na seguinte forma. Antes disso, né, quero dizer duas coisas importantes. Desculpa pelo meu reflexo aqui de luz azul no meu óculos, porque esse óculos aqui tem o filtro de luz azul e ele carrega muito uma luz aqui na frente dele, né? Se tiver alguma pessoa especialista aí, deixa nos comentários. Será que tem um óculos que impede o brilho no óculos e também permite filtrar a luz azul, né? E também quero agradecer aqui a editora desse artigo, que eu fui ler ele para fazer o vídeo do Alan Turing, e eu me impressionei com a forma que a pessoa escreveu aqui, muito envolvente mesmo. Vou deixar o link aí, é o site Itera, e a editora a Eduarda Bagesteiro, parabéns pelo artigo. O artigo já tem aqui 2 anos, mas é um artigo muito interessante para ser lido até mesmo hoje, tá? O esquema de Turing é isso daqui, né? Como eu disse, você pega uma pessoa para testar um computador e nesse computador as pessoas vão te falar o seguinte, ó, você vai passar por um teste e vai tentar identificar se você está conversando com alguém ou se é o computador que está simulando esse alguém, tá? Esse alguém de verdade mesmo. Então aqui tem um esquema, né, onde tem um computador pensante aqui e uma outra pessoa, e quem está realizando o teste é esse daqui, que é o que está sendo, quem está sendo testado é o computador mesmo, né? E a pessoa vai servir para concluir se isso é verdade ou não. Se ao final de uma conversa você dizer, olha, pela influência aqui da conversa é uma pessoa, tá? E aí eles falaram, não, era um computador que estava conversando com você, passou no teste de Turing. Basicamente é isso, tá? Tem um artigo aí que eu li de 2014 que foi feito um teste com um jurado lá na Rússia e enganou a maior parte, não, enganou 30% dos jurados, né? Que era uma adolescente que estava conversando com eles. E eles fizeram umas contas lá de estatística e perceberam que 30% já era o suficiente para dizer que se passou a mais de 30% já garantiria que o teste foi válido, que a máquina enganou as pessoas, né? E foi o que aconteceu. 33% desse jurado lá na Rússia em 2014 conseguiu ser enganado pelo computador se passando por um adolescente, tá? Se eu não me engano, é o adolescente que a personalidade de um adolescente que foi colocado no computador. Bom, esse é o famoso teste de Turing, que até então levou aí uns 60 anos para esse teste, para um computador passar nesse teste. Mas falando um pouco sobre
o teste de Turing, nós temos também o jogo da imitação. Por um certo tempo eu acreditei que fosse a mesma coisa. Tem o filme que saiu em 2014 também, por coincidência, né? Passaram no teste de Turing em 2014 e teve o filme aqui, Jogo da Imitação, em 2014, fazendo uma homenagem à vida de Alan Turing, contando toda a história dele e a contribuição dele no final da Segunda Guerra Mundial. Essa é outra ideia do Alan Turing, onde você tenta fazer um teste, não para identificar se é um computador ou uma pessoa, mas para identificar se é um homem ou uma mulher. Então podemos dizer que o teste de Turing aqui é uma variação do jogo da imitação, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre consciência, tá? Consciência é uma polêmica aí atualmente, porque um computador ele está enganando todo mundo, né? Ele consegue desenhar muito bem, escrever, agora está evoluindo nos filmes, está fazendo uns vídeos toscos aí, mas nada que o tempo não resolva, né? Porque as primeiras imagens geradas por computador também eram bem toscas, né? E os vídeos, acredito que não vai ser a mesma coisa. Um dos problemas lá no passado era que não havia computacional para gerar os algoritmos. O próprio Alan Turing, ele teve ideias incríveis de algoritmos na época, inclusive teve uma máquina, mecanismo de computação automática, tá? Que ele propôs em 1948. E não tinha computador para rodar isso na época. Depois que desenvolver os computadores que conseguiam rodar os antigos algoritmos lá do passado, tá? Agora, se você acha que os computadores hoje em dia podem se tornar conscientes, é uma questão muito interessante, né? Por quê? Aí já entra uma questão filosófica. Ah, sim, só um adendo. Esse teste de Turing não é para saber se o computador é inteligente, aliás, se ele é consciente ou não. Longe disso, ele só faz um teste para saber se um computador consegue enganar uma pessoa, não de propósito, mas a programação que tem nele, se ele é uma pessoa ou não. É apenas um teste. Para testar uma pessoa, tem diversos testes aí que diga psiquiatria, psicologia, né? E o cérebro do ser humano, ele é bem complexo, tá? E a consciência humana, ela reside dentro de um cérebro biológico, bem diferente de um computador, né? Que usa transistores, usa os componentes eletrônicos, né? Ele tem um mundo virtualizado. Então, se um dia ele adquirir consciência, essa consciência vai ser diferente, ao ponto da gente não reconhecer ela. E digamos, porventura, que um computador consiga ser consciente como ser humano, como provar isso, né? Aqui no próprio artigo fala que existe um outro teste chamado de teste de Kaminsky. Só que não deixou muito claro, né? Ao que parece, esse teste de Kaminsky, é um teste bem teórico, onde um desenvolvedor de um jogo aqui chamado de... vamos ver o nome do jogo aqui, ó. Uma Detroit futurística, o jogo Detroit Become Human. É um jogo aí de 2018, exatamente. E dentro desse jogo tem androids. E o objetivo do criador desses androids, para saber se eles adquiriram consciência, é ele pedir para um atirar no outro. Se esse androide não atirar no outro androide, significa que ele tem empatia e que adquiriu uma consciência. Mas se ele atirar, ele atendeu às instruções do desenvolvedor aqui, ele não passou no teste, que é o chamado teste de Kaminsky, tá? E aí, né, outros problemas aí sobre a nossa mente é o que é ser consciente, né? Vamos entrar aqui na parte filosófica, como eu disse. Você só consegue provar que você existe dentro de você mesmo. Só que você nunca vai provar que outras pessoas existem. Para isso, existe tipo um protocolo, né? Como sinal de respeito, que você não pode sair causando mal às pessoas, né? Psicopatas têm esse problema, né? Numa área do cérebro chamado de espelho, que não funciona muito bem, ele acredita que as outras pessoas não têm valor, né? Por isso que causam crimes hediondos por aí.
Então, a única forma de você saber que as outras pessoas existem é você aceitar isso daí. Você observar que as outras pessoas têm o mesmo comportamento que você. Logo, mas você não tem 100% de certeza, imagina uma certeza científica, de que eles existem. É isso que você pode acreditar, mas que você existe, e tem vários testes, né? Como Descartes mesmo falava, eu penso, logo existo. Então, talvez essa seja o teste mais justo, né, mais básico possível, é você pensar isso daí, ó, se eu estou pensando, eu existo, não tem mais o que você provar. Agora, uma máquina consciente, como você vai provar que ela é consciente, tá? Isso pode causar uma polêmica futuramente, quando o computador, ele, vamos dizer assim, há duas hipóteses, dois caminhos. Ou o computador no futuro ele vai ter uma complexidade tão grande que vai ser impossível você saber se ele realmente não está tendo uma consciência e está tentando só te enganar, como o teste de Turing diz aqui. E aí? Aí que vai surgir o problema, né? Você vai ficar com as mãos atadas, a não ser que no futuro surja um consenso também. Não é um consenso você acreditar que as outras pessoas existem? Então, talvez no futuro exista um consenso que diga o seguinte: não vai ser válido para a maioria das pessoas, com certeza, mas pode ajudar nessa questão, né? O computador ele adquiriu consciência, vai ter os mesmos direitos que os seres humanos, vai surgir uma novas leis para proteger o computador. Então fica um dilema aqui no final desse vídeo. Como o proposto era falar sobre o teste de Turing, tá? Eu acredito que vocês tenham entendido bem esse teste aqui, que já passou. Em 2014, o primeiro computador conseguiu enganar o jurado aí lá na Rússia, tá? Espero que vocês tenham gostado e eu fico por aqui.